Com o valor recorde de recursos, o Plano Safra 2022-23 está acima do esperado pelo agronegócio. E ele beneficia tanto os pequenos quanto os médios e grandes produtores rurais. O volume de recursos desse Plano Safra agora de 2022-23 é de quase 341 bilhões de reais, que foi anunciado dia 29 de junho agora de 2022 pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse é um volume inédito e ele representa um aumento aí de 36% em relação aos recursos da safra do ano anterior. Mas ainda são muitos produtores rurais que não sabem como se beneficiar desses recursos, como conseguir esse financiamento. Por isso, nesse vídeo, você saberá como fazer o seu financiamento. Então fica comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta! Mas já que você chegou até aqui, aproveita agora e já se inscreve no canal. Aliás, não, peraí, assiste o vídeo até o final e se você achar que vale o like e a inscrição, você inscreve aí. Combinado nós dois? Então fica aí comigo, nós temos um combinado aqui, tá bom? Mas afinal, o que é o Plano Safra? O Plano Safra é a principal política pública voltada para financiar o desenvolvimento dos pequenos, médios e grandes produtores rurais no Brasil. Na safra de 2022/2023, o governo federal vai destinar 340 bilhões de reais para quem produz, para esse nosso Brasilzão agro. E a nova fase do Plano Safra começa em julho de 2022 agora e vai até junho de 2023 do ano que vem. E a cada ano a expectativa por parte de entidades que representam o nosso setor do agro quanto ao volume de recursos que é disponibilizado todo ano. Mas no Plano Safra de 2021-22, por exemplo, os recursos ficaram abaixo do esperado, mesmo com um aumento de 14%. Já o Plano Safra 2022/2023 ficou acima do que essas entidades esperavam e pediram ao governo. Os recursos para custeio e comercialização tiveram um aumento de 39% em relação à safra de 2021/2022, com 246 bilhões de reais. Já para os investimentos foram disponibilizados aí 94 bilhões de reais, que é uma alta aí de 29%. Além do aumento dos recursos para o Plano Safra, o governo quer incentivar também o desenvolvimento do agronegócio através da diversificação das fontes de financiamento. As apostas são aí os LCAs, famosas letras de crédito do agronegócio, para as quais foram estabelecidas aí um aumento de 50% a 70% na possibilidade de uso para os recursos na aquisição desses direitos creditórios. Com isso, espera-se que haja maior participação do mercado de finanças privados do agronegócio, com a expansão dos seguintes títulos. Vem cá: CPR, que é a Cédula do Produtor Rural, CDCA, que é o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, a CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O que são essas siglas, Pedrão? Isso aí é assunto para um outro vídeo, tá bom? Aqui é só para te explicar o que é o Plano Safra e como ele vai te beneficiar como produtor rural. O Plano Safra tem como função principalmente o custeio das atividades agrícolas que precisam de insumos e investimentos. E na maioria dos bancos é dividido em custeio e investimento. Custeio é tudo aquilo que o produtor precisa de insumos para plantar um ciclo da cultura, do plantio até a colheita. E o investimento são as benfeitorias, infraestruturas, semoventes, que são animais, matrizes, por exemplo, veículos, tratores e etc. São os investimentos mais a longo prazo. E outra novidade do Plano Safra 2022/2023 é o aumento dos recursos para a sustentabilidade. Eles são disponibilizados por meio do programa ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, na linha de crédito do Plano ABC. O programa ABC nesse Plano Safra tem disponível 6,2 bilhões de reais. Outros programas importantes são o ProIrriga, Programa de Financiamento da Agricultura Irrigada, que ficou esse ano aí com quase 2 bilhões de reais, e o Inovagro, que é o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária, aí com 3,5 bilhões de reais. É muito bilhão, É muito número. E os juros do Plano Safra, os juros dos recursos do Plano Safra são de acordo com os públicos que serão atendidos. Há os juros livres e os juros equalizados. Nessa edição agora de 2023, a divisão dos juros ficou basicamente dessa forma. Olha só, 145 bilhões com juros livres, e que representa mais de 69% desse capital. E 115 bilhões com juros equalizados, que representa aí 31%. Mas o que são juros livres? São aqueles cujas taxas são definidas entre o banco e o produtor. E os equalizados são os que são pagos
por um fundo criado para essa finalidade. Com juros equalizados, por exemplo, se o juro do seu financiamento ficar em 11%, você paga apenas 7%. E o restante quem paga é o fundo gerido pelo governo, né? Subsidiado. E a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, está em alta. Atualmente é em 13,25%. Por isso, uma das preocupações do governo federal é com os juros para os agricultores familiares, pequenos produtores e médios produtores. No Plano Safra, esses públicos são contemplados pelo PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor. Para esses produtores, o governo afirma que a melhoria do acesso ao crédito rural foi assegurada pelo estabelecimento de juros compatíveis com a atividade rural e em níveis favorecidos, comparativamente aí às taxas livres do mercado. Mas é agora a pergunta que não quer calar, né, Pedrão? Como conseguir acesso ao Plano Safra aí que se dá por meio das linhas de crédito rural com programas específicos, com prazos, juros determinados, principalmente no MCR, que é o Manual de Crédito Rural? Bom, para ter acesso ao crédito rural, você tem que buscar uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, né, e realizar esse tipo de operação. Nem todos os bancos estão autorizados a fornecer créditos. Tem que lembrar aí, checar quais são os bancos que pode oferecer. Além dos bancos oficiais, as instituições bancárias privadas e as agrotechs, né, agrofintechs, que são startups do agronegócio que também oferecem crédito rural. E é bom lembrar que esse crédito oferecido não faz parte necessariamente do Plano Safra. Então é preciso entender aonde você está buscando o seu crédito. E após escolher onde buscar esse financiamento, você tem que consultar um especialista para a elaboração do seu projeto técnico para obter o crédito rural. Nesse projeto, né, você vai detalhar como que esse recurso será gasto, em que, como, quando e onde, e o nível de exigência de documentações que devem ser apresentadas varia de instituição para instituição bancária. E o mesmo vale para o prazo aí para a liberação do crédito, que pode sair de 10 a 30 dias, ou às vezes em até 12 horas, como é possível nas agrofintechs aí da vida. Bom, mas concluindo todo esse vídeo aqui, o que eu quero falar para você é que o Plano Safra é um recurso valioso no desenvolvimento do agronegócio. E entender suas regras e como garantir o acesso é um dos primeiros passos para iniciar uma safra de sucesso. Buscar soluções financeiras alternativas, como as oferecidas pelas agrofintechs, também pode facilitar o seu acesso a propostas mais justas que se encaixem aí na sua realidade. Agindo dessa forma, você terá mais capacidade de se manter na atividade. E é importante lembrar também que tudo deve ser feito conforme a sua capacidade econômica e com os seus objetivos, né, que serão alcançados aí com essa produção agrícola, com esse capital que você vai pegar aí de financiamento. Bom, curtiu o vídeo? Agora você já sabe tudo sobre o Plano Safra. Entregamos tudo para você aqui, ó, mastigadinho, facinho. Então, ó, já se inscreve no canal aí, já deixa aquele like na confiança e já dá aquela valorizada aqui no nosso trabalho, fechou? Eu sou Pedro Maia e você está aqui no nosso querido canal Agro2. Até a próxima. Tchau, tchau.